galera do YouTube, do Facebook, estamos aqui na nossa Sinagoga Sem Fronteiras para falar sobre uma mitzvah, um preceito bíblico judaico extremamente interessante que se chama halá. Mas Rabin, halá não é o nome daquele pão trançado, aquele pão gostoso que a gente come no Shabat? Eu digo sim, porém na realidade o nome halá é somente usado para designar aquele pão, pois na verdade há um preceito bíblico chamado halá por trás daquele pão e da maioria dos pães que nós fazemos. Que preceito é esse, gente? Vou explicar para vocês agora. Prestem atenção e venham conhecer a nossa realidade, o judaísmo. Beleza? Então vamos lá. Seguinte, tudo começa com a terra de Israel. Se fala bastante terra de Israel, terra santa, mas o que significa de fato a terra ser santa e o que isto implica? Então assim, a terra ser santa, de acordo com as escrituras, significa que aquela terra tem uma dimensão espiritual santificada. Olha que coisa interessante. E como é que isso se reflete dentro da nossa realidade? Se reflete assim. Mano, tu vai comer um fruto daquela terra, aquele fruto tem contido nele uma dimensão de santidade espiritual, que só podia ser consumido de forma plena pelos sacerdotes, pela tribo de Levi, pelos levitas, pelos Koanim, que estivessem em estado de pureza ritual. Ok? A Torá tem várias regras que definem o que é pureza ritual. Num outro momento a gente fala disso. Mas voltando para o nosso assunto. Como é que fazia então o povão para comer? Como é que faz até hoje em dia o povão para comer daquela fruta se nós não estamos em estado de pureza ritual? E se nós não somos levitas ou coanitas, sacerdotes? Como é que faz? É assim. Vamos dizer que a pessoa colheu, e para a galera interessada na questão do dízimo, venha porque aqui é a hora de você aprender melhor ainda. O cara colheu 100 romãs. Gosta de romã? Eu adoro romã. Então o cara colheu 100 romãs. Muito bem. Estas 100 romãs, colhidas na terra de Israel, contêm em si uma dimensão de santidade, que é do chá, da terra santa. Aí eu quero comer agora, eu quero fazer suco de romã. Não pode. Você não pode comer isso aí. Quem pode são sacerdotes em estado de pureza. Legal, como é que faz então? Você pega o dízimo, pega 10% das 100 romãs, que vai dar 10. Judaísmo também é matemática. Você vai pegar as 10 e vai fazer um upload. Olha, halá é upload. Halá é download. Como assim, né? É bem interessante. É o seguinte, você vai pegar aquele dízimo, aquele 10%, e você vai fazer com que a santidade, através de um rito simples, a santidade, a kedushá, que está naquelas frutas, faça um upload para aqueles 10%. E aí você vai estar liberado de comer aquelas 90%, e você vai levar para os sacerdotes, para os levitas, que dedicavam suas vidas à difusão da espiritualidade, e que por isso não receberam terras em Israel, então era uma troca, não é uma casta privilegiada, porque eles têm o déficit de não terem recebido terras para cultivar, certo? E eles vão comer aquilo em estado de santidade. Louco, não é? Muito bem. Agora, o que acontece, por exemplo, com uma massa de pão? O que a massa de pão, o que a halá tem a ver com isso? Então a questão é a seguinte. O trigo vem da onde? Da terra. O trigo, portanto, ele também tem o quê? A santidade da terra. Então como é que a gente vai comer uma massa se ela contém essa santidade e a gente não tem a condição ritual de pureza para podermos comer e nem mesmo a condição da linhagem da tribo de Levi? Muito simples. A gente pega um pedaço daquela massa, faz a halá, o upload, o download da santidade da massa para aquele pedacinho.
E isso é o que se chama halá. É a santidade que recai no pedacinho. Isso é a halá. Ah, Rabino! Então se eu fizer um pão que não for trançado, um pão triangular, vai se chamar halá se eu cumprir essa mitzvah? Sim. Mas não é o pão que se chama halá, e sim o pedacinho da massa que nós não comemos, que na época do templo era oferecido para os sacerdotes, os levitas. O que a gente faz hoje com esse pedacinho? Em primeiro lugar, quando a gente está fora de Israel, a gente está cumprindo essa mitzvah de forma simbólica, ok? Porque não tem aquela santidade ritual da terra de Israel. E os sábios falaram para a gente continuar cumprindo isso mesmo fora de Israel. Por quê? Porque eles sabiam. Gente, é demais isso. Isso é judaísmo. Eu gosto tanto de transmitir isso. Porque eles sabiam que a única forma do povo judeu não perder o seu elo espiritual, histórico, emocional e físico com Israel seria manter vários dos rituais que eram feitos somente em Israel, para guardarmos a memória daquele vínculo, para que a gente não desistisse do retorno. E vejam que coisa maravilhosa, né? Depois de quase 2000 anos de exílio, todos os dias falando de Israel, lembrando de Israel, com rituais relacionados à terra de Israel, o povo de Israel voltou à sua terra natal. Resultado também da ação extremamente pensada e inteligente dos nossos antigos rabis. Então, agora... Ah, e tem outra coisa. Hoje em dia não tem os levitas, não tem os koanim em estado de pureza ritual. Então a gente pega aquele pedacinho da massa e queima. Porque aquilo não pode ser... Isso é a forma como a gente cumpre... Não, como a gente termina o cumprimento da halá. A halá é o passar a santidade da maior parte da massa para aquele pedacinho pequeno. Vamos agora ver em loco. Estamos aqui com a nossa querida amiga Priscila, que fez a massa. Vocês já vão ver, é uma receita dela. E com minha amada esposa Jaque. Pera. Eita, não, tá no selfie, só vai ter que ser assim. Aqui. Olha aqui a massa. Vamos lá. Como é que vocês vão, o que vocês vão fazer agora? Conta aí, Jaque. A gente vai tirar um pedacinho para fazer a mitzvah, né? Certo, para transferir, né? Agora uma coisa muito interessante, que essa mitzvah ficou relacionada à mulher. Por que a mulher? Porque a mulher cuida da casa, a mulher hoje em dia tá na cozinha mais, etc e tal. Porém, apesar de que a mulher trabalha, etc e tal, né? Não é uma visão machista, é uma valorização extrema. Você pode terminar de falar. É uma valorização extrema do papel mais importante que existe no judaísmo, que é a edificação do lar e da família. Diga, meu amor! Se não tiver uma mulher para fazer, você, homem, pode fazer também. Vamos lá, faz aí. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lehafrish et ha'hala. Cadê o amém? Amém! Tá aqui o pedacinho. E agora? A gente tem costume ou de queimar ou de embrulhar no papel alumínio e jogar fora. Não tem problema nenhum. Mas de preferência, né? Queima. A gente queima. O meu costume é queimar. Eu não gosto de jogar fora, não. Eu acho que é. Pronto, então vocês vão lá queimar. Enquanto isso, eu vou me deliciar. Gente, olha isso. Parabéns, Priscila. Priscila, levanta pra mim que hoje eu não consigo. Olha. Massa dela, é dela. Que maravilha. Obrigado, Priscila. Obrigado, Jaque. Bom, é isso. Aprenderam sobre a mitzvah da halá? Show de bola, não é? Vamos nessa. Vejam quantas dimensões diferentes. Tem a dimensão histórica, tem a dimensão dos sábios de fazerem com que a gente continuasse com esse preceito, com esse costume, mesmo sem ter a santidade da terra, de modo que em algum momento isso pudesse significar o retorno do povo judeu à sua terra. E tem a dimensão da santificação da refeição. Porque é o que eu adoro dizer. O lugar central do judaísmo não é a sinagoga. O lugar central do judaísmo não é o templo de Jerusalém.
O lugar central do judaísmo é esse aqui. É a mesa onde a família se reúne. Esse é o nosso altar. Beijo para vocês e até a próxima.